Olá! Sejam bem-vindos ao Que Mais Podcast. Tudo bem, pessoal? E aí, Como vocês estão? Tudo ótimo. E com você, Fagner? Tudo que rola? maravilhoso. E aí, Derek? Tudo bem? Como é que foi a semana? Tem uma novidade hoje no podcast. Tem uma convidada super especial. Mas antes, vamos lembrar nossas redes sociais para todo mundo seguir, curtir a gente, curtir nossas postagens no Instagram, no TikTok e no YouTube, Fafá. @Que Mais Podcast em todas as plataformas, TikTok, Instagram. E siga e se inscreva no nosso canal, Que Mais Podcast, no nosso YouTube e também no YouTube da Jovem Pan. Jovem Pan Entretenimento tem o nosso conteúdo nos dois canais pra vocês, hein? Babado. Que chique, que Léo, chique. quem que é a nossa convidada mais do que especial no Que Mais hoje? Olha, a nossa convidada especial é uma repórter, jornalista e colega da gente agora, né? Seja muito bem-vinda, Márcia Dantas. Já tá na thumb, mas a gente fala de novo. Aê! Márcia! Tem que ter. Olha, Mas agora agora que já todo mundo já deu que eu tô aqui, né? Não tem problema nenhum, né? Já sou a nova contratada. Eu entrei no camarim, já dei de cara com a minha foto ali. Você falei, viu, meu Márcia? Deus, que importante. Tá muito né? chique. Tô chique. Quem tá chique é a gente. Tá recebendo você Obrigada, nessa meninas. sua… Vamos dizer, na sua estreia aqui na Jovem Pan. É o primeiro programa que É o primeiro programa. Olha que Que privilégio. Que chique. chique. Que vocês. privilégio. Vamos agradecer o Aros também. Aros, Aros, você sabe, muito obrigado. Obrigado, Aros. Márcia, a gente já tava querendo te trazer antes mesmo de você. Ah, jura? De você É porque estar aqui. Você era um dos nomes que a gente queria Por trazer. conta das polêmicas, eu não acredito, Não, gente. por conta que Mas a gente gosta dos Por barracos. conta que você é Não. maravilhosa. A gente Ai, queria ter obrigada. você aqui com a gente, né? Eu achei que era por causa de algum babado, alguma coisa assim. E você tá feliz aqui? Tô super. Ontem eu até postei uma frase que, assim, quando a gente não tá num terreno fértil, até o talento que é o melhor murcha. E quando a gente chega num terreno que a gente sente que a gente é acolhida, que a gente é querida, parece que você floresce, que você tem verdade. espaço pra apresentar o seu trabalho. Então, eu senti que a Jovem Pan me acolheu de uma forma que eu não esperava. E todos me ouvem, todos querem, assim, chegar pra mim e falar o que você vai fazer. Parece que a equipe tá muito alinhada, assim. Ai, a gente quer te ajudar. Parece que É verdade. eu tô trazendo um ar. Ontem, conversando com algumas pessoas na redação, nossa, a gente tá feliz que você tá aqui. Parece que você tá trazendo uma coisa Legal, nova que pra legal. Jovem Pan. Que realmente é algo novo. A gente não verdade. pode contar ainda muito, Tá. mas é uma ruptura no Mas jornalismo. qual a sua verdade. perspectiva pra estar… É diferente agora. Não é um canal aberto, é um canal um fechado, canal de mais hard fechado, news. sim. Então, como que é a expectativa? Como que tá? Mas a gente não vai seguir a linha completamente de canal fechado. É verdade. Essa que é a Boa. grande história. Vai A ser gente uma- já fez verdade. alguns pilotos aqui, eu tava no piloto, não tem realmente não tem nada A gente vai ter mais dinâmica, a gente vai ter mais Exatamente. link, a gente vai ter mais notícia, vai ter opinião também. mais participação. Mais participações de Exato. todo o Brasil e do mundo também, com os comentaristas. Então, eu acho assim, que a grande diferença vai ser essa coisa grande de estar também na rede social, porque era algo que era muito podado antigamente em mim. E eu amo rede social. E eu não podia fazer tudo que eu queria. E aqui vocês vão ver um spoiler, vou dar só um spoiler. Vocês vão fala. ver a Márcia solta. Só isso que eu vou falar. Exato, é solta. Só isso que eu vou falar. Vocês vão ver a Mas Márcia ao mesmo solta. tempo, a gente vai continuar nos temas que a Jovem Pan sempre bate. Claro. Política, economia, Claro, que claro. são o grande… Assuntos que legal. interessam a sociedade. Isso, a Agora, sociedade. deixa eu voltar um pouquinho. Como é que foi esse convite pra você fazer parte aqui da Jovem Pan? Como que rolou? Você tinha saído do SBT? Fala a Não. verdade. Eu posso dizer que foi um longo namoro até o convite. Ah, é? Foi. Foram mais de 2 meses de negociação. A gente sabe. Foi longo namoro. Porque foi assim, primeiro que eu tirei um tempo, né? Acho que a gente vive um luto. Eu não esperava ter sido demitida. Teve uma expectativa muito grande depois. E eu tava realmente triste. Então, eu preferi viver um luto, descansar. Depois veio meu projeto do portal. E aí, eu comecei a fazer. O projeto hoje tá vai fazer 4 meses. A gente tem 43 colaboradores. É um projeto lindo que eu amo. E que eu tô trazendo também junto pra Pan. Que legal. E eu tinha férias marcadas, meu marido, a gente já tinha viagem comprada pra Europa. Então, aconteceram algumas situações que eu falei assim, bom, dá pra esperar ou não dá? Né, nas negociações com o Aro. E aí ele falou, não, dá, vamos indo, vamos seguindo e tudo. E a gente chegou a ter umas 3 ou 4 reuniões. E na última, ele falou, bom, a gente vai conseguir. Faça tudo, me fale tudo que você quer. Tudo que você quer, tudo que você não quer, coloca tudo no papel. Que eu vou tentar falar, bater lá e dar certo. E, gente, não teve nada que eu pedi que eles não me
Olha que legal. Eu achei assim incrível. Porque tudo que eu falei, vamos fazer curso? Vamos fazer isso, porque eu não posso contar tudo, né? Mas tem vários projetos. Conta. Tem Deixa o pessoal jornal, tem na podcast curiosidade. também da Marcinha. Isso é legal, né? Vai ter o meu projeto junto, então… Nossa, Multiplataforma, TV, internet, vamos ter rádio, podcast. bastidores, meu bem, ao vivo. Ai, tô tão Olha, feliz. vai estar 24 horas no ar. Vai. Inclusive, o nome do programa tem um pouco a ver com isso. Opa, É verdade, Olha, é verdade, é verdade. Ei, o Aras não vai liberar não mais. vai, porque eu já tô contando. Ô, Márcia, e é importante, já que você tocou nesse assunto da sua saída do SBT, o público ficou do teu lado, né? Muito. Como é que foi isso pra você receber esse carinho do público de uma emissora que do tamanho do SBT, que tem um público muito cativo a ele, né? Que são os SBTistas. Mas esse público, de uma certa forma, ele ficou do teu lado em relação a como foi o acontecido. Como é que você recebeu isso? Foi, assim, foi bonito de ver, porque eu acho que o grande legado da nossa carreira não é quanto de audiência você deu, não é quanto você ganhava. O legado é o que fica nas pessoas. Então eu acho que as pessoas sempre viram como eu dava o meu sangue ali, como eu me dedicava, como eu vestia a camisa da empresa. E aí, pra elas também foi um choque, como também foi pra mim. Então todo mundo que me encontrava na rua falava assim… Eu tô com raiva do SBT, porque eles fizeram isso com você. Ah, eu também, porque eu Que gostava de você lá. ódio. Aí eu Mas você tá encontrei aqui com agora. uma colega nossa aqui, a Helena, que faz o Morning, né? A editora-chefe, ela falou assim, minha mãe ficou com raiva, porque eu tenho um público de senhores, senhoras também, que me amavam desde a pandemia e tudo. Minha mãe odiou que você saiu, tá com raiva do SBT por você. E eu recebi muitas, eu falo, gente, tá tudo bem já, tá tudo ok. Mas ficou uma mágoa, eu senti do público. Sim. Pelo que o SBT fez. E eu sempre tento, não, gente, acontece, empresa é assim. E foi bom, porque realmente eu tinha uma coisa assim de… o SBT era a minha casa. E depois que a gente sai, a gente Todo percebe mundo que… tem um pouco disso, né? Mas a gente percebe que a empresa não pode ser nossa casa. É isso. A gente verdade. tem que deixar separado. Eu tinha uma coisa meio de sonho. Mas eu contando isso pra uma amiga, ela falou, amiga, não tem como você não ter vivido. Você viveu um sonho. É Você veio verdade. de lá de Belém do Pará. Você foi vista cresceu pelo… muito no SBT. Muito. Né? Muito. Você Então, veio do como é que SBT você vai? local e foi parar na rede. Eu não fui, nem fui no SBT local. Eu nunca Você nem foi direto. fui. Ah, é? Porque lá no Pará eu era da Record e fui também da Band do Pará. No SBT eu já comecei aqui em São Paulo como frila. Eu recomecei como… Na madruga, né? Na madruga. E foi Nossa. crescendo E cresci rápido, né? rapidamente. Cresceu Até muito chegar na rápido. bancada. Até chegar na bancada. Então foi uma coisa assim, né? E eu devo muito ao SBT e também ao meu esforço, ao meu trabalho, né? Claro. Então foi isso, eu acho que é muito legal. Mas a gente uma ver. pergunta aqui, mas você acha que ficou alguma mágoa do tipo assim, que pelo algumas entrevistas que eu vi pra você sempre fala que tipo, fui ficando. Tipo assim, Márcia, aqui é um cargo pra você. Sim. Você acha que ficou alguma coisa assim, tipo… Eu gosto de ser usada. Se hoje, amanhã, o Aras falar, vai fazer outro programa, vai fazer isso, vai aquilo. Eu adoro ser usada. Esse não é o problema. O problema era uma falta de instabilidade. De um dia você presta, no outro dia você não presta. É tipo, você não sabe se você tem seu emprego no outro dia. Sabe? É uma coisa horrorosa o que acontece. Difícil. Isso é difícil. Mas você, não, Márcia, a gente quer você nesse projeto. Você vai, vou. Porque eu sou assim que eu aceito, eu quero, eu vou. O problema não é isso. O problema é o jeito que se faz e que te deixa numa instabilidade que a tua saúde mental vai embora. Porque determinação você tem, né? Pela história também que eu vi você falar, você chegou aqui em São Paulo de mala e cuia. R$0 Tipo, e vivi um monte de perrengue quando eu cheguei. Minha bagagens foram roubadas, meu carro depenado, sofri Eita, um acidente sério? de carro que foi PT, perda total. E assim, foi tudo no primeiro ano. E depois veio meu filho, engravidei. Também não era uma Aí gravidez estabilizou. planejada. Depois que estabilizou que eu voltei pro SBT, ganhando um salário super baixo, menor do que eu ganhava no Pará. Mas começando do zero. E só fui contratada quase um ano depois, quando a Record me fez uma proposta. Então, assim, demorou. Foi sofrido até pra ser contratada. Bebê, nada é fácil. Nada é fácil. Tudo Porque o ali, pessoal ó. me vê e fala… Pois é. Quem vê close não vê corre. Nossa, eu passei por isso. poucas e boas, né? Derek. Ainda falando da sua saída no SBT… Sim. Eu até li uma matéria sua que você falou que você se sentiu foi muito de sopetão. Foi. Qual foi? Você conseguiu pensar em algum motivo pra isso ter acontecido? Olha, o que se comentou nas redes foi em relação a uma semana antes eu ter dito no programa da Patrícia Bravanel que eu ia engravidar. É verdade. E aí teve viralizou isso. É um vídeo verdade. de eu falando e uma semana depois eu chorando, dizendo que foi demitida. Eu não acho que isso foi
só isso, entendeu? Talvez isso tenha sido… Eu nunca vou poder falar que isso foi determinante ou não. Mas eu sou mulher, nós moramos no Brasil e nós sabemos como funcionam as empresas, né? Eu acho que eu tenho um dado que depois de 2 anos que a mulher tem filhos, acho que 70% já pode perder o emprego, assim. Tem um dado absurdo de pesquisas, assim. Então não é algo que aconteceu comigo, acontece diariamente. Mas eu acredito, a justificativa que deram pra mim foi que o meu salário não condizia mais a realidade da Essa foi a casa. justificativa oficial. Foi a digamos justificativa assim. Tá. oficial. Mas na real não, porque eu ganhava bem menos do que todos os apresentadores homens de lá. Então assim, eles queriam descartar, pegar o meu salário e dividir entre outras 5 pessoas que eles contrataram por salários muito pequenos. Menores. E a sua relação com o Silvio? Ai, nossa, o Silvio, enfim, todo mundo que saiu do SBT recentemente era meio que apadrinhado do Silvio na TV. Sim. As pessoas acabaram perdendo porque parece que ela quis limpar todo mundo que tinha alguma Eu tenho a ligação impressão com que o Silvio Silvio. gostava muito de você. Muito. Você é sempre no pelo que eu me programa lembro, dele. quando você Eu fui 3 participava vezes já no ali. programa. E ele sempre falava assim, você é muito boa, você é muito linda, adoro o jeito que você fala, mas eu adoro você apresentando. Era sempre… As últimas lembranças que eu tenho dele era essa pessoa, assim, e aquela figura no palco, né? Aquela entidade. E assim, nada melhor da vida do que você ser elogiada por Pelo maior Silvio. ícone como o Silvio A Santos. gente adora ele aqui. E ele enxergou em Só mim ele. uma coisa que nem eu mesma enxergava. Você acha legal, que você né? é boa, né? Mas quando um cara como ele fala, você fala assim, meu Deus, eu acho que tem E não alguma tem um coisa. porquê ele te jogar um elogio gratuitamente, né? Assim, Ele não me ganha nada disseram com isso, que ele né? sempre, na primeira vez que ele me viu, ele gostou. E depois ele viu um vídeo viral, que foi eu quando roubaram meu celular, que eu gritei pro eu ladrão e tal. E dizem que ele viu o vídeo e falou, nossa, mas que espivitada, que repórter espontânea. maluca. Que maluca. Ele gostou, ele falou, nossa, traz essa menina aqui, vamos ver. Foi esse vídeo que me levou a primeira Isso é vez legal, pro você é programa. muito espontânea na sua Exato. rede social, na internet. E é uma coisa que Sim. quando a gente pensa em jornalismo, geralmente os jornalistas, eles ficam São mais engessados, são era mais descolada, engessados, né? Você não, você quebrou essa ruptura, né? Eu E quebrei isso é muito muitos legal. paradigmas no jornalismo, né? Eu sou a pessoa que gosta de funk, eu sou a pessoa que dança, sabe? E eu acho que isso é legal, porque o jovem se aproximou muito de mim. O meu público jovem do TikTok É uma hoje linguagem gigante. que você quebrou, Eu né? quebrei, Tipo, aquela formalidade do jornalzinho, nananã. E hoje você… todo mundo faz, né? É. Trali mostra os Sim. bastidores. Marcinha aqui começou. Eu lembro que você Desculpa. Tá no mostrava… TikTok. Pra galera jovem que tá em casa, que às vezes quer Começar. trabalhar no audiovisual, esse lance de ver bastidor é muito legal. Maravilhoso. É muito legal. Eu, quando ficava vendo o programa em casa, eu adorava quando vazava o grid, Isso. quando vazava o bastidor, assim. E mostrar bastidor é uma coisa que eu, particularmente, gosto muito. E quem quer trabalhar com audiovisual Ama. tem essa curiosidade de saber como é Nossa, atrás mano, das né? câmeras. Posso contar uma história que eu nunca contei? Por favor. Uma vez eu fiz uma ao vivo durante o SBT Brasil no meu TikTok. Eu abri o meu celular e deixei aqui assim, ó, no meu tablet da bancada, no ao vivo e durante Legal. o jornal. Louca, né? Mas eu sempre fui muito concentrada. Eu sou a pessoa que tô aqui com você. Se eu tiver que ler agora tudo a câmera, eu viro o CPF por Vira a CNPJ. chavinha. Inclusive, foram vídeos que viralizaram muito. É quando eu virava rapidamente e falava boa noite. Aham. E aí, eu fiz essa live. Assim, em 5 minutos, a gente bateu 2 milhões. Olha aí. Numa Olha, live no é TikTok. muito legal. E as Com o pessoas, celular aqui, com o assim, celular na aqui, e as mesa, pessoas, né? meu Deus, eu liguei na TV, ela tá na TV mesmo! Ai, gritando e tal. Isso beleza. aumentava a audiência, E certeza. os comentários Tá lá. bombando aqui embaixo, Bombando. né? E eu assim, ó, tentando me concentrar no jornal, beleza. Eu saí, fui chamada na Na sala do- direção. No RH. E aí? Ó aí. Um dos… Não foi o meu chefe. Não faz mais CEO isso. da empresa, né? Um dos CEOs da empresa, que eu nem sei se ele ainda tá. Mas ligou… Gelou? Gelei, né? Porque eu falei assim… Ih, deu ruim. Porque, na minha opinião, eu estava divulgando o jornal para um público que não é do jornal. Essa é a minha cabeça. Mas a cabeça dos mais velhos, a cabeça das pessoas que monitoram, eu estava expondo a emissora. Eu estava, tipo assim, como se eu tivesse deixado aquilo sem credibilidade. Como se aquilo fosse me tirar a credibilidade da apresentadora do jornal. Foi isso Sei. que eu ouvi. Que nunca mais eu poderia fazer isso. E foi algo, assim, bem sério. Briga, assim, sabe? Tipo, bem incisivo de que eu teria desrespeitado ordens de que não se pode fazer nada no estúdio e tal, O assim. SBT ali. Isso. E foi algo bem complicado pra mim entender, porque eu sempre tive essa visão muito visionária de rede social. Eu sempre
acho que é um ambiente que o SBT podia crescer muito mais. Mas isso me foi podado, sim. Em relação a isso, sim. Mas eu acho que também era porque é uma escola de jornalismo tradicional, antiga. Hoje já não existe mais isso, né? Hoje, pelo menos no SBT de atualmente, apesar dos erros e tudo, tem sempre uma questão nova, uma questão que tá… Mas acho Porque que eu acho que essas ainda são as mesmas. ainda é uma mentalidade Eu muito acho que é antiga mentalidade no SBT. Eu acho que não, eu acho que não. Acho que a Globo nesse aspecto Deu uma tá muito mais mudada. moderna do que o próprio eu acho SBT. que Verdade, não é? eu acho. A Globo tá super nessa vibe de mostrar William bastidor. Bonner tá mostrando pra caramba. A Renata, a Renata. Eu acho que eles entenderam que é necessário, né? E aí começou Até a se pra, fazer. o que você falou, pra trazer esse público que não tá vendo não tá TV, que só tá no vendo. TikTok, que só tá no Instagram, Exato. pra TV. Olha o que a gente tá fazendo aqui, olha que legal. E é nos detalhes também, né? Que nem a Renata Vasconcelos tá fazendo a chamada do Jornal Nacional encostada na bancada, assim, ó. Diferente. Em pé, Algo quase que… sentada na bancada. Ela usou assim. É uma coisa que tênis um até tempo desse, ela foi pra casa das Exatamente. pessoas. Porque cada vez mais Exatamente. aproximar o público. Exatamente. E é o papel da rede social, né? E é o papel da rede social. É, Poxa, você eu acho humaniza, que né? eu sou uma das jornalistas mais seguidas, assim, né, hoje nas redes. E o SBT não soube aproveitar, na minha visão, a potência que eu tinha em relação a isso, sabe? Ô, Márcia, você tava lá na partida do Silvio. Tava. Fiquei 12 horas lá. Como é que Eu fui a segunda como pessoa é a que chegar. foi essa transição? Foi né? muito difícil. Porque pra gente de fora, parece que… há um tempo atrás, só pra contextualizar, eu li uma matéria de que com a partida do Silvio, o SBT perderia 40% do seu valor, né? E como é que foi isso com a partida dele? O que você viu drasticamente de mudança ali? Fora essas demissões que você acabou de comentar, Foi. dos apadrinhados dele que saíram, os mais velhos também foram aposentados. O que você sentiu da era Silvio e o que você passou a ver na era pós-Silvio? Acho que se perdeu muito da alegria de trabalhar no SBT. Sabe, assim, a gente tinha uma esperança quando ele estava lá. Por mais que ele tivesse, às vezes, uns repentes de mudanças, parece que tudo que ele colocava a mão, em alguma forma, funcionava. E quando ele se foi, parece que o SBT perdeu um pouco do brilho mesmo, da alegria dos próprios funcionários. E até durante algumas reuniões, a Daniela Beirut chegava a falar que ela foi… os funcionários chegavam até ela e falavam: nossa, mas por que o SBT tá triste, né? E que ela queria retomar essa alegria. Por isso que ela fala hoje do SBT raiz, que ela tá tentando retomar e tudo. Só que sem ele é tudo mais difícil. Mais difícil. É muito mais difícil, né? E o que eu sinto é que as mudanças, elas estão sendo muito bruscas, uma atrás da outra. E aí a gente não consegue acompanhar. Isso vai perdendo um pouco da credibilidade da emissora, do que as pessoas… E a gente fica meio perdido, né? as pessoas querem entender o que tá acontecendo e não vai. Porque hoje o jornal tá 7, amanhã já vai estar 9 e ninguém assim, sabe. E eu acho que… Eu torço muito porque o SBT, né, consiga realmente se reestruturar na grade. Mas é uma grade que muda muito e que as pessoas não conseguem se acostumar. É um pouco do hábito, né? Ainda E entra apresentador, difícil, sai apresentador, Sim, 24 horas depois. sim. Isso deixa a cabeça da E galera sem meio falar bugada, nas né? pessoas que estão lá dentro ainda, que vem uma nota e dizendo: amanhã fulano vai ser demitido, e a pessoa trabalhando lá. E a aí no pessoa nem outro ficou dia sabendo, fica sabendo pela imprensa. Aí depois muda tudo no mesmo dia, a pessoa fala: não, você vai continuar. Imagina a estabilidade emocional, né? É complicado. Ô, Márcia, e desde criança você sempre quis trabalhar nessa área? Não, eu queria ser atriz ou cantora. Eu cantava, tenho Você uma clave tem vibe de som. artista mesmo, né? Eu queria ser artista. Na real, eu queria ser artista. E aí eu comecei a fazer jornalismo falando que eu iria ser jornartista. Jornalista. Que eu nunca quis abandonar esse lado mais artístico. Eu fiz 7 anos de teatro. Olha, tem uma gama de jornalistas que já faz isso, né? Que já fez, na verdade. Que é a Renata Vasconcelos e a Sandra A Annemberg. Sandra, É verdade. eu sou muito fã É da verdade. A Renata era modelo. Tem até ela na abertura de alguma novela, alguma coisa assim. Um dia eu ainda quero voltar aos palcos também, sabia? Não larguei esse sonho Pra completamente, não. Isso é Pra muito atuar e facetada. cantar. Olha, Talvez. legal. Uhum. Eu tocava violão, hoje eu tô muito, desaprendi praticamente. Mas eu tocava violão, cantava, fazia músicas. Meu primeiro computador eu ganhei num festival de música da minha escola. Uma música que eu compus pra minha mãe. Mas o jornalismo que te fisgou assim. Fisgou porque minha mãe não deixou fazer artes cênicas, porque não tinha em Belém.
E aí ela falou, vai fazer uma faculdade. Aí eu tive que fazer lá. Foi o E aí eu jornalismo fui pro mesmo. jornalismo porque eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de português, história, geografia. Sempre fui de humanas, sempre fui muito boa em redação. Então, vou fazer jornalismo. Quem sabe eu não viajo o mundo escrevendo pra revista Viagem. Era meu sonho, não era pra TV. Era indo meio que na coisa da escrita, que eu sempre gostei e tudo. Mas não, aí a TV me fisgou no meu primeiro estágio. Eu já fui pra Record. Foi picada pelo bichinho da TV. E aí foi isso. Vamos falar daquela treta que rolou? A gente gosta de polêmica. Um mês Treta. atrás, do Troféu Imprensa. A treta do Troféu Com Imprensa. o Felipe Campos. Mas nossa, Você mas tem outras tretas também? sempre tem, né? Você gosta de treta, hein? E assim, deu o que falar, aquela treta ali com o Felipe, você acha né? que a treta foi mais dele do que minha? Você não acharam? Mas vamos falar do início. Vocês tinham alguma coisa? O início foi assim. Vocês apresentavam lá o jornal, o Tá Não, Na isso Hora, aí eu né? nem conhecia ele. Não, você nem conhecia ele, é isso que eu ia perguntar. Já tinha alguma coisa? Você já Eu não se nem davam bem conhecia ali, ou- ele, nunca tive problema nenhum. Até que quando eu assumi o SBT Brasil, na Sônia Abrão, quando ele estava, ele fez um comentário muito misógino de que eu teria assumido o SBT Brasil porque eu dormi com o chefe. Ai, que horror. Minha nossa. E eu Nossa. fiquei muito mal, tinha acabado de assumir o jornal no lugar da Sherazade. E aí ele foi falando assim: né? Muito inteligente ela, né? Não sei o que. Ela tá lá por causa do talento, com certeza. Olha só. Muito ele maldoso. foi debochado, irônico. Muito debochado. E eu tava começando, né, ali no SBT Brasil. Então, e aquilo é ali me pegou desagradável, né, muito. Porque a gente? pessoa nunca nem sabia da minha história, não sabia quem eu era. E nunca nem me procurou. Então, aquilo me chateou. E aquilo me pegou. Porque isso, quando você apanha, você lembra, né? Claro. Aí, beleza, passou. Eu nunca tive contato com ele, mas também nunca quis ter contato, porque ouço histórias horrorosas a respeito dele na mídia e das pessoas que já tiveram contato com ele. A própria Sônia, logo depois Sim. que ele saiu. E aí, quando eu fui informada que eu teria que trabalhar com ele, eu virei pra minha chefe e falei, o quê? Falei, poxa. É sério que eu vou ter que trabalhar com essa pessoa? Ela falou, infelizmente. Porque se tem algum problema? Eu falei, tem, vários. Mas eu sou profissional. Eu trabalho, não tem problema nenhum. Só que eu não gosto dele. É uma pessoa complicada, né? Mas eu trabalho, sou profissional. E quando ele chegou lá, recebi ele super bem. Falava com ele todos os dias. Ele Só que rolou um climão que eu nunca contei. Deixa só rapidinho. Ele simplesmente era bloqueado há muitos anos nas minhas redes sociais. Eita, não podia nem marcar. E aí ele tentava me marcar nas coisas e eu não conseguia. Aí um dia na bancada ele falou assim: por que eu não consigo te marcar em tudo? Aí eu, nem sei, não sei o que. É Meu só comigo. Deus. A pessoa tá bloqueada Climão. há tantos anos que eu nem lembrava. Aí eu Você tive nem que tinha lembrado. abrir um Instagram Rapidinho e lá desbloquear. Lá no pior que vai lá no fundo. fim, porque era um dos primeiros bloqueados da minha vida, assim, da minha lista. E eu tive que ir lá procurar ele pra desbloquear. Beleza. Aí passou. E quando ele foi falar os baboseiras lá no Troféu ele falou do Imprensa, Jornal que ele falou do Jornal Nacional. Nacional, a única coisa que eu falei, o menino comentou do Virei Jornalista, que preguiça. Eu falei, eu também. Eu também. Ai, gente, as pessoas têm preguiça uma das outras. Aí pronto, ele fez um vídeo Ele de fez- 10 minutos contra Foi. mim, porque ele me usou pra ser Foi. biscoiteiro, porque é isso que ele faz. E você te encontrou usou com ele pra na ter a festa do fama Léo ali, né? Dias? É que você não ia. Ele não foi. Ele não foi com medo. A gente ele- comentou aqui. Você foi pauta, tá? Nesse programa. Você foi Ele pauta não nesse foi. programa. Não foi. Ele, como foi? Arregou. Eu falei, olha, vai ter torta de climão nessa festa. Aí, ó. Não foi. Mas não Não teve. foi. E a festa foi ótima. Maravilhosa, muito boa, muito boa. Mas não teve nenhuma polêmica lá. Ô, Não Márcia, teve nenhuma polêmica. Não. Pra falar em treta, Felipe tretou semana passada, né? Lá no programa do bar. Eu adorei a doutora Exatamente. Raquel, a gente delegada. chama ela de doutora Kika Sato. Ela é parece a dona maravilhosa. Kika. Ela mandou falou. Mas eu não estou falando A dona com Kika você. foi boa. Mas sabe o que é? A pessoa não Gente. tem nenhum conhecimento, ela fica se metendo no jornalismo. Mas sabe por quê? Eles estavam falando da Deolane, né? A Deolane é amiga do Bate. E como o Bate é o apresentador, ele quis dar uma puxada de saco. Creio eu, né? Não, pode ter não sido sei isso. também. E o outro suponho foi- eu, Mas posso entendeu? falar, essas tretas contribuem pro programa viralizar. Quando eu tretava com o Marcão do isso é Povo, verdade. todo mundo Bom, comentava. a gente já vai falar disso aí das Vamos lá tretas. do Marcos do Povo. Mas eu gostava, não era divertido. Não. Ô, Márcia, Muitas dessas tretas servem como, Servem como combustível. pra rede E social. eu acho pro ótimo. programa. A gente não É precisa bom. pensar igual. Eu não quero que ninguém pense igual a mim. Eu gosto do diferente, não é isso, A entendeu? gente também treta muito. A gente treta, mas antes de é- você chegar, a gente tava tretando aqui. Ai, meu Deus. verdade. Mas é uma treta Construtiva. Isso mesmo, É. construtiva. Ô, Márcia, como é que foi pra você cair de paraquedas no Tá Na Hora? Você já tava sentindo isso quando a Cristina Rocha já tava dando sinais de que ela não ia ficar ali? Porque, de fato, aquilo ali não Todo combinava mundo com ela, né? comentava, mas eu soube numa quarta e comecei numa quinta. Não foi algo preparado. Foi do nada. Soube horas antes, assim, que eu ia Como pro sempre, né? Tá Na Do Hora. nada, estamos aqui, pronto. E aí eu cheguei, e aí eu só pensei assim, meu Deus, vou ter que trabalhar com o Marcão de novo.
Mas assim, nada contra, que nós também nunca fomos amigos, né? Mas antes de chegar, de começar, eu falei, Marcão, vamos conversar e tal. Ó, vamos zerar tudo, se Você tiver sabe que alguma você pode coisa. cruzar com ele aqui no elevador, né? Ele faz a Rádio Massa aqui, né? Minha amiga tá trabalhando com ele, a Mari. Mas hoje, Beijo, como Mari. é que é a sua relação com ele? Não tenho relação Não com tem, ele. zero. Não, zero. Mas eu não é uma pessoa que eu tenha problemas, assim. A gente nunca brigou, nunca brigamos, assim, de discutir. Sempre foi uma pessoa que me respeitou profissionalmente. Ótimo, isso é ótimo. Não tem. Nós temos divergências. Claro. De Sim, pensamento. de pensamento mesmo. Mas eu respeito o trabalho dele, ele respeita o meu. A gente- Você sabia que a gente tem química? Eu acho que a gente tem química no ar. Eu sempre achei que Rola Marcão… química no ar, né? Rola química. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu comecei. Porque ele que gostava de me chamar sempre na rua, me deu visibilidade. Então, assim, não falo mal do Marcão. Por mais que a gente seja diferente, nós nunca fomos amigos. Eu acho que ele tem o espaço dele, conquistou o espaço dele, com o mérito dele. E eu conquistei o meu com… É, A igual relação pra igual. profissional existiu. Mas as pessoas também têm que normalizar essas coisas também de não ter amizade também. Não precisa ter amizade. Não precisa ser amigo de todo Sabe mundo. quem falou isso uma vez? A Eliana. A Eliana não era amiga de ninguém no SBT. Mas tá certo. É verdade. Não era. Mas ela falou, eu não preciso. Eu sou profissional e ponto. Nem na entendeu? Record. Tá aqui pra trabalhar, né? Não E pra na ser Globo amigo. agora, ela é amiga de Eu alguém? acho que não, né? Ai, não sei. Eu não Será sei, eu que tô ela perguntando. é? Ah, eu Ela acho que tão assim, meio estranha Não, mas- ainda. A posição dela mas dentro da segundo- Globo ainda é Ó, muito estranha. Mas né? segundo o Flávio Rico, ele falou que ela não pretende sair de Ah, lá. eu vi Então que tá ela tá certo. feliz. Ela tá Ela tava feliz. falando que ela quer voltar pro SBT. Gente, ela fazia um programa semanal no SBT. Ela tá de escanteio na Globo, né? Vamos… Eu não acho que ela tá de escanteio. Não fala Ela assim. escanteada Eu na acho que Globo, assim, gente. esse negócio de papel programa grande dela. semanal para um apresentador nos tempos de hoje, eu acho que já deu já. Sabe, hoje em dia é muito melhor para um apresentador, não sei se você concorda comigo, ele ter programas por temporada. É legal, ele eu descansa, gosto também. ele descansa a imagem. E eu posso dizer, e eu ele já- recebe a mesma coisa para trabalhar menos. Eu já gravei com a Eliana vários programas no SBT. E uma coisa que ela é, meu amor, é Profissional. Profissional. Demais, né? Ela é Que maravilhosa. mulher maravilhosa. É Ela não verdade. grava 10 vezes, não. Não É grava. uma vez e não erra. E sabe todos os posicionamentos. Exato, ela E tem visão 360. Ela não atrasa. É uma Ela é pessoa ótima. ponta Ela é maravilhosa. firme. É. Então, assim, eu acho que ela vai ter o caminho dela. Se ela não quiser ficar na Globo também, ela vai ganhar. Na vida de Ela já tá internet, ganha. já tá ganha. E eu acho que ela não precisa mais se reafirmar. Ela é, a Exatamente, Eliana. ela é a Eliana. É, e a gente Exatamente. respeita muito, né? Ela é uma carreira consolidada de sucesso que ela não tem mais que provar nada Sim, pra ninguém. Pra ninguém. né? E eu acho que a Globo é um plus ela ter a Eliana. Eu acho que Claro é que é. importante pra caramba pra Globo também. Só deveriam usá-la melhor, Eu né? acho que é isso. Falta É isso. usar Eliana, o potencial que ela tem, o nome que ela tem, é tudo isso. que ela é. Exatamente. Aí a Globo parece que abafou ela ali. Eu senti isso. Deu Mas uma- talvez um programa dela, Dela, mas eu por acho. temporada, assim, sacou? Ou tipo Pode um ser. Estrela, que era o da Angélica, um programa meio sábado, meio conversado. Mas será que não tem alguma coisa no próximo ano também? Deve ser, ter. Porque a gente tá, que ela foi, É, ela deve foi ter. contratada ali em meados do final do ano, já Pode tinha ser. toda uma, Não tem uma nem programação um ano que ela tá na desenhada. Não Já sabe? era Acho no que- Masked, acho que é né? pouco que ainda. também… Mas o Max que é um programa que eu nunca gostei muito. Aí eu né? acho gente bonito. gosta. Tu acha bonito? Acho. Eu não gosto. Eu também. acho chato. Não, é uma Não, bela chato produção, mas é bonito. É bonito, é mas é bonito de se É, ver. É. Mas falando em entretenimento, reality, você toparia participar de um reality? Porque antes de vir pra cá, eu quase entro aqui com um chapéu de cowboy. Meu Deus, você olha, é olha pra cotada pra ir Fazenda. pra Fazenda. Olha, ia pra Você é Fazenda. cotada sempre, né? Pra ir pra Fazenda. Não, foi a primeira vez. Primeira vez? Foi a primeira É? vez. E você Eu já tinha toparia visto ir? outras Eu listas acho que Já de tinha nome. visto outras Já. vezes, mas eu tava no SBT. Ué, mas as listas da Será? Fazenda são improváveis, né? Eles colocam um Vai monte que de paga um gente lá. cachê mais alto. Então, mas essa questão do cachê pega mesmo pra mim. Eu cheguei a pensar, mas o cachê que ofereceram, que dizem que ganha, né? Que eu não sei se é certeza, que era tipo perto de 80 mil. Não valeria a pena. Pra mim, 3 meses, 80 mil é muito. Mas chegaram a fazer um convite formal? Formal assim, pra não. Você? Não, mas era eu uma conheci sondada. os Foi sondada. produtores na festa do Léo Sondaram. Dias. Na festa Olha do Léo aí. Dias, eu conheci os produtores da Fazenda. Daram. E aí eu perguntei, é aquilo que me disseram mesmo, o cachê? Aí ele, é isso mais ou menos. Eu falei, mas então, não, por hoje isso… não. Hoje não, Faro. Ô, Márcia, Não, não. e referência… eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Referência de televisão, quando você era criança, quando… Você começou a ficar encantada por esse mundo. Qual que é a referência que você tem de quando você era criança na televisão? Xuxa. Obviamente Xuxa, porque era fã. Ele é fã da baixinha. Xuxa também. Então, eu tenho uma… Mas eu não posso ainda revelar. Tenho um bastidor exclusivo sobre Xuxa, mas não posso falar. Ah, não! Mas no meu programa na estreia, assistam, talvez eu fale. Boa. Talvez. Menina, Ah, será que eu vai ter tenho o fofoca no WhatsApp programa? da Xuxa. Tu tem? Eu Que tenho, ela me legal. respondeu.
mulher. Fala pra ela que eu mandei Xuxa um beijo. maravilhosa. Xuxa. Então, aí Xuxa, Eliana também, eu já assisti a Eliana. E de profissionais de jornalismo, eu sempre gostei muito da própria Renata, da Sandra e também da Glória Maria. Nossa, Glória Maria. Maria, maravilhosa. Pra mim, Glória Maria como repórter, Maravilhosa. não existiu melhor. E assim, Maravilhosa. pra mim era essa referência mesmo, daquela repórter que ia, que vai pra lugar, cima Sem medo. que mesmo. viaja. E era a Glória Maria, sempre. Foi, tanto que no dia da morte dela eu fiquei muito triste, muito abalada, assim. Foi muito difícil pra mim também. Márcia, obrigado por você ter vindo. Não, tem tanta coisa que eu quero falar. A gente tá ansioso pela Ainda bem que a sua. Jovem Pan vai me dar um programa. Um só não, você Vários vai ter dois. Programas, 24 A horas gente no tá ar. muito feliz de O você que ter vocês acharam, aceito. gente? Maravilhoso. De verdade, eu não quero ninguém Eu sendo ficava falso mais aqui. 1h30 aqui falando com você. E pra que você se sinta mais em casa, a gente tem um Presente? te dar aqui um livro da Jovem Pan. Meu Olha, Deus, que legal. eu amei. Em nome do Que Mais Podcast. Gente, tem toda a história da Tá Pan, tudo é aí. isso? Tem, Tá menina. tudo aí. Eu amo. Gente, que maravilha. Tem tudo, olha lá, Toda a história do Seu Tuta, nosso Tuta. fundador. Seu Tuta é babado. Sabem que a gente tá com um projeto, inclusive, de fazer alguns vídeos pra rede social falando da história da Pan. Seria maravilhoso. Nossa, Vamos legal. fazer, isso aqui Seria já vai me maravilhoso. ajudar. Pauta aqui. Já Então, pra você, São com mais de todo- 80 de anos todo no coração ar, minha pra 30 você. anos no ar. E temos também vários projetos de jornalismo que era um sonho, né, de Tuta e agora é do Tutinha. Então estamos aí. Um beijo, obrigada pela. A gente deseja Imagina. boa sorte pra você. Boa sorte aqui Tudo na de Pan, bom, você boa vai amar. estreia. Vocês gostam de trabalhar aqui? Eu adoro. Aqui é, aqui Não, é eu adoro. Quem que vai Eu sou falar suspeito mal? pra Eu adoro falar, trabalhar sou aqui. que é liberdade criativa. Eu Você faz sempre, tudo. eu sempre pedi pra eu ter um emprego que me desse motivação pra eu levantar da minha cama. E eu tenho esse emprego. Ai, que legal. Não é demagogia, não. É de verdade. Eu adoro Você até trabalhar se aqui. emociona. Eu vi que você ficou Eu- até meio. Olha. Eu gosto de trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar aqui. Bonitinho. Ficou Ai, fiquei emocionada. Não, não vai chorar que eu vou chorar junto, sabe por quê? Porque eu perdi a motivação quando eu perdi, né? O que eu mais gostava de fazer na vida. E aí, quando você chega num lugar que você percebe que te acolhe, que te aceita como você é, que fala assim, caramba, que talento, né? Que coisa que a gente pode aproveitar. E aí você pensa, nossa, não era o lugar, não era o problema não era eu, era o lugar. Era o lugar. Então, eu senti a mesma coisa que você tá sentindo, sabe? De chegar aqui, as pessoas falam, que legal que você tá aqui, De gente. acolhimento. E não é questão de né? trabalhar em grande Não rede, é. porque eu já trabalhei na Não, Record, enfim, eu não também. não é essa a questão. Não é, é o É respeito. a questão de você ter afinidade, onde você se sente bem, onde Verdade. você tem liberdade pra É você isso. fazer o que você quer. É isso. E o melhor de você tudo vai é o encontrar- respeito das pessoas. Porque chega um momento que você fala assim, caramba, eu já passei por tanta coisa. Será que eu merecia passar por isso também? Acho que eu não preciso mais Eu não nisso. precisava. E eu acho que a Pan é um lugar meio de acolhimento e de liberdade criativa. Foi o que você falou. Liberdade criativa. Cara, isso… Esse podcast nasceu assim. Foi! E é o A gente seu- começou brincando Começou na lá nossa embaixo. mesa, que a gente senta todos na mesma mesa. Jura? Começou É, falando. Polêmicas. brincando, A gente adora as brincando. polêmicas. E aí meio que foi assim. E aí virou o então, podcast. E aí a gente fez um Maravilha. piloto e aí foi. que demais. Foi na Sucesso brincadeira. pra vocês também, menino. Obrigado Ai, por Contem obrigado. comigo, me chamem de novo pra gente conversar Vamos, de sim. outras tretas e outras coisas. Não, pra anunciar os programas que você vai fazer, os Ah, projetos. é verdade. Estrear, vem Precisa de você novo, volta vem de aqui novo. pra lugar. Tá Mais bom. novidades. Acho que até curso vai rolar muita coisa boa. Tá aqui, Muita pô. legal. coisa. Já. Já tá sabendo? Já. Eu não tô, ele tá. Já. Ele é amigo Não. dos chefes aí, menino. Ó, sabe de tudo. Olha, ontem eu cheguei lá num lugar da edição, aí começaram. É porque a gente tá sabendo que você vai fazer isso, vai fazer. Eu falei, gente, vocês sabem mais que eu. Eu não tô sabendo nem o horário, minha Eu não senhora. sei nem o horário, nem o nome. Brincadeira, já sei. O nome já tem. Já Não tem, posso já Guarda tem. segredo aí, Isso, divulga Márcia, meu, depois. muito obrigado por você ter vindo aqui no Que Obrigada. Mais Eu pra que amei, gente. gente. Foi muito bom mesmo. Ai, quero tirar uma foto. Ó, A gente vai tirar. E você que tá aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal de novo. Ativa o sininho, compartilha com a galera. Ajuda esse canal a chegar a cada vez mais e mais pessoas. Não é isso, pessoal? é isso aí. @Que Mais Que Mais Podcast Podcast. no Instagram, no TikTok e no YouTube, gente. A gente se vê lá. Até a semana que vem. Beijão. Isso aí, manda pra tia E até semana que fofoqueira. vem. Gente, valeu. Tchau, tchau. Manda pra tia fofoqueira, divulga. Ai, que legal. Obrigado. Vamos tirar uma foto. Até semana que vem.